Hello, Manos. Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. Os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, tá bom? Quero mandar um abraço especial para Tita Ferramentas, meu novo patrocinador. Compre de quem é especialista, escolha quem realmente entende do assunto, né? Representa as melhores lojas do mercado. Se você não conhece a Tita Ferramentas, você vai passar na SC ali em Sara, a loja tá maravilhosa. Um abraço para a família Pavei, meus queridos amigos, né? Família que eu tenho um carinho gigantesco, além de amigos agora, são meus patrocinadores. Obrigado pelo carinho, né, cara? Tita Ferramentas é a loja oficial do Maninho Dal Ponte, Maninho Dal Ponte do Manos Radio Show. Então, se você vai construir, reformar, não interessa se você é amador, metido igual o Maninho, a querer arrumar coisa em casa, né? Você tem que ter a ferramenta certa. Então você vai passar na Tita Ferramentas, além de tudo tem condição para pagar, tem todas as marcas, as melhores marcas do mundo lá, né? Então, já te falo, passa lá que você vai resolver. Diz que você ouviu no Mano, diz que o Mano falou para vir aqui que eu ouvi, né? Quero comprar ferramenta, é aqui em Sara, a maior e melhor loja de ferramentas, com certeza, né? Do sul do mundo, é nossa, é de Sara, Tita Ferramentas, beleza? Um abraço pra família. E ela tá aqui comigo, ela é promotora de justiça do Ministério Público, né? E ela vem falar sobre tombamento, sobre meio ambiente, sobre tudo. Eu tenho o prazer de receber a promotora Diana Querigini. Acertei, Diana? Como é que você tá? Acertei? Agora acertei, né? Deu certo. Tudo certo, boa tarde, Mano, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, né? Do trabalho do Ministério Público. Diana, prazer lhe receber. Agora já começa me explicando o que um promotor e o meio ambiente tem a ver. Eu sei que você trabalha muito com isso. A gente vai falar sobre tombamento, tem muita coisa histórica no meio. Porque quando a gente fala meio que meio ambiente, aí uma impressão que você tem, parece que o empresário meio que tem medo quando vem essa parte do meio ambiente, sabe? Tem que me adaptar, tem lei, tem multa muito grande sempre envolvida. Quando a gente, sabe, sempre que escuta o meio ambiente, a gente escuta muito isso, né? Como é que funciona isso tudo? Então, o Ministério Público, ele defende os direitos da sociedade, digamos assim, né? De uma forma bem simples. E o meio ambiente é o exemplo clássico, porque justamente é um bem que interessa todas as pessoas, né? Então, o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, ela vai atingir a todas as pessoas. Por isso, é objeto de defesa do Ministério Público. Então, a gente trabalha com isso, fiscalizando as leis, buscando que todas as questões relativas às normas protetivas do meio ambiente sejam respeitadas, tanto do meio ambiente natural quanto do meio ambiente artificial, que é essa questão que envolve tombamento, enfim. Esse é o nosso dia a dia. Mas eu queria que você me desse um exemplo claro, no sentido seguinte: como é que você atua? Por exemplo, quando é que você, Diana, entra em cena? Você tem que ser provocada, tem que ter uma denúncia, tem que ter um processo. Você inicia esses processos, sabe? Me explica, por favor, como leigo mesmo. Eu não entendo o rito, né? Como é que funciona. Então, a minha atuação, ela inicia de várias formas. Vou te dar um exemplo. Uma polícia militar ambiental identificou o desmatamento em um local. Ela autua administrativamente o responsável por esse desmatamento e comunica ao Ministério Público, porque esse desmatamento também é um crime. Então, isso vai chegar lá na promotoria com um relatório da Polícia Militar Ambiental a respeito do local, o que foi feito, o tipo de árvore foi cortada, enfim. E aí, a partir dali, nós iniciamos, então, um procedimento. Aí esse procedimento pode ter muitos desdobramentos. Vários desdobramentos, tanto na área criminal quanto na área civil. Porque às vezes a mesma conduta do desmatamento, por exemplo, ela vai gerar diversas responsabilidades, né? A gente chama tríplice responsabilidade ambiental. Uma delas é a administrativa, que é uma autuação, uma multa pela própria Polícia Militar Ambiental, né? Pelo órgão ambiental ou o órgão ambiental municipal, ou o órgão ambiental estadual, o IMA, ou a DEMACRE aqui em Criciúma, no caso, né? Então, essa é a administrativa. Vai também gerar responsabilidade criminal, porque o corte de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, por exemplo, né, que a gente tem aqui na região, caracteriza um crime e por isso a pessoa vai responder criminalmente, vai sofrer um processo criminal. E paralelo a isso ainda tem a responsabilidade civil, que é a responsabilidade de reparar aquele dano. Então, onde houve o desmatamento, a pessoa vai ter que reparar. Mas tem reparações que elas não vão acontecer, né? Vão demorar 200 anos para acontecer, quer dizer, destruir é fácil, né, Diana? Exatamente. Como é que você repara algumas coisas? Não tem como. Exatamente. Tem algumas situações em que a reparação ela não demora tanto tempo, né? Em
em geral, assim, a destruição de uma floresta de Mata Atlântica, ela vai levar muitos anos para se recuperar completamente, né? Mas a necessidade de cuidar, de planejamento, execução de um plano de recuperação e o acompanhamento, ele dura em média ali 3, 4 anos. Você acompanha tudo, né? Você acompanha esse plano, tudo, como é que funciona? Ou daí já não é mais você? Então, dependendo, muitas vezes o PRAD, que a gente chama, né, que é o Projeto de Recuperação de Área Degradada, ele vai ser uma obrigação firmada, seja num termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público ou num acordo de não persecução penal na esfera criminal, e aí ele é fiscalizado sim pelo Ministério Público. Lógico que não de uma forma técnica, né? Quem acompanha tecnicamente é o órgão ambiental. Vocês vão ver se está certo ou não está. A gente vai ver se estão sendo encaminhados os relatórios, se o que consta ali no PRAD corresponde à área que foi degradada, né, conforme o auto de infração ambiental. Enfim, a gente faz esse... Ô, Diana, uma pergunta agora de boteco, aquela pergunta que você está na mesa de bar. E no Brasil se escuta muito falar que é melhor, às vezes, você cometer um assassinato contra uma pessoa do que cortar algumas árvores. O que tem de verdade nisso? Que a gente escuta muito isso, sabe? Deus do céu, você não mexe nessa árvore, isso aí você vai preso e nunca mais sai. É melhor você cometer outro crime mais grave do que fazer isso. O que é verdade, o que é mentira? Então, isso aí muito tem a ver com a responsabilidade objetiva ambiental. O que significa isso? Que se num homicídio, por exemplo, a pessoa ela vai responder por aquele crime porque ela age com dolo, com a vontade de matar alguém, né? Então, aí por isso ela responde criminalmente. Na área ambiental, mesmo se se há um dano ao meio ambiente que seja praticado sem dolo ou sem culpa, né, a pessoa vai responder da mesma forma, não criminalmente, mas aí a responsabilidade civil, né? Ela vai ter a obrigação de reparar um dano, mesmo que ela não tenha praticado aquele dano intencionalmente, ou que ela tenha comprado um imóvel e que tenha sido objeto de um dano anterior. Ela vai ser responsável por reparar aquele dano. Acontece também? Sim. Eu tenho que responder por coisas que eu não fiz? Sim. Na esfera civil, sim, porque qual é a ideia, né, da nossa legislação sobre isso? A ideia da nossa legislação é que o meio ambiente é um bem muito caro para toda a sociedade. Então, essa reparação ambiental, ela pertence a todos, é algo que é necessário para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Então, a gente diz que o dano acompanha a coisa, né? Então, se eu tenho um imóvel em que houve um dano ambiental, você é responsável por aquele dano, mesmo que eu não tenha sido o causador dele. Ô, Diana, quando a gente fala de dano ambiental, nós estamos falando de Criciúma. Criciúma tem um histórico gigantesco pelo carvão. Sim. Poxa, o carvão fez a nossa região se desenvolver, tornou a nossa região rica, colocou a nossa região no Brasil, inevitavelmente vieram passivos terríveis junto com isso. Como é que isso está hoje? O que o carvão representa hoje? Você tem atuação direta com carvão? Como é que é isso? Na verdade, eu não atuo nessa parte porque compete ao Ministério Público Federal, né? Porque aí matriz energética? Por envolver interesse da União, né? Que é a exploração dos recursos minerais. Então, aí envolve o Ministério Público Federal. Então, tem a ACP do Carvão, né? Que o Ministério Público Federal aqui acompanha. Tem um passivo ambiental violento, que é reconhecidamente um dos maiores passivos ambientais do país. E lá eles acompanham. Então, sempre que vai se mexer em uma área que é da ACP do Carvão, há necessidade de verificar, né, se está sendo adequado, submeter ao IMA. Mas como eu te falo, por ignorância, não conheço realmente como funciona a tua atuação. Você prende pessoas ou não? Não, você não prende. Você prende? Não, os crimes ambientais, eles têm a pena de detenção, enfim, né? Mas você chega lá e dá uma voz de prisão? Não posso. Qualquer pessoa, na verdade, né? No nosso país, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Mas não é essa atuação. Não é essa atuação, né? No caso o que costuma acontecer mais de prisão envolvendo a minha área é a questão dos maus tratos aos animais. Às vezes cai para você também isso aí? Sim, direito animal também está dentro do direito ambiental ali. E também no Brasil tem uma legislação hoje também bem rigorosa, né? Sim, bem rigorosa. O que não pode, por exemplo, no caso dos animais?
Porque eu ouvi falar também que agora colocar em coleira também já querem proibir, não sei se está proibido ou não. Já está proibido. Já está proibido? Não, coleira não, mas corrente curta, né? O animal ele tem que ter um ambiente sadio para se desenvolver, né? Tá. Então, se fala até na dignidade animal, né? Então, ele tem que ter acesso à água, à comida, ele não pode ter o seu espaço muito restrito, então não pode ficar em corrente curta, né? Então, mesmo a falta de condições financeiras não justifica não oferecer o mínimo de bem-estar ao animal, né? Então, quando o animal está em sofrimento, em razão desse contexto, seja por agressão, seja por negligência, caracteriza a prática do crime de maus tratos. Quais casos mais graves você pegou nesse sentido? Você lembra de alguns terríveis, assim? Sim, tem animais que acontece muito também por maus tratos por negligência. O animal começa com uma ferida e aí a pessoa não cuida e também não trata bem, não dá comida, não dá água suficiente, deixa em corrente curta e aquilo vira uma situação deplorável, assim. Então é comum acontecer Vou contar uma história para você que eu nem deveria, porque já prescreveu. Vamos lá. Não, nem é perigoso até. Não, isso faz uns 30 anos essa história. Sim. Né? O meu tio, ele criava os cachorros para caça lá. Não me lembro a raça. E ele falou que não podia dar comida para os cachorros. Eu sempre contei essa história. Ele disse, vocês não dão comida pro meu cachorro, ele era pequenininho. Ele tem que comer menos, porque ele tem que estar sempre com fome, porque ele é usado para caça, tal. Aí ele saiu e deixou esse cachorro, esse filhote, que era caríssimo, comigo com meu pai na praia. Ele saiu, ele deixou o cachorrinho. Aí o cachorrinho morto de fome, tadinho, né? Comia pouco, daí olhou pro pai assim, meu pai tinha um coração gigante, olhou pro pai aquela carinha, com o olhinho brilhando. O pai tinha feito uma macarronada, assim, cheia de carne, isso é verdade. Ele assim, o pai assim, não custa nós dar um pouquinho pro cachorro. O cachorro, né, filho pequenininho, filhotinho. E a gente deu comida pro cachorro. Diana, o cachorro morreu de comer. Tadinho. Quando meu tio chegou, o pai dizia assim, tu que vai contar pro tio que o cachorro morreu. Não, eu não vou contar, quem deu o macarrão foi tu. Isso acho que foi uns 30 anos, eu nunca me esqueci disso. Imagina, há mais de 30. Ele acabou morrendo de tanto que ele comeu, que ele comia. Situação, hein? Isso aí pode ser maus trato? Hoje caberia com maus trato ou não? Vai. Ia analisar a situação bem a fundo, assim, me parece, né? Que não, porque não houve intenção, né? Não houve intenção. O cachorrinho morreu. Mas tem gente que não deveria ter animal, né? Sim. Não precisa ter, né? Sim. Se é pra maltratar, não tenha, né? Justamente. Né? Não cabe ter, né? Não, mas me diz uma coisa, eu tenho aqui uma lista de tombamentos históricos pra gente conversar. Isso aqui é um outro universo também. Isso tem a ver com o meio ambiente? Sim, é o meio ambiente artificial, a gente diz, né? A proteção do meio ambiente artificial, que é o patrimônio histórico cultural. Tá. E isso está inserido no direito ambiental também. Cai também para sua esfera. Também. Tá, como é que você define, por exemplo, o que você vai tombar e o que não vai? Não. E o que é importante e o que não é? Não, mas não sou eu que defino o que vai tombar. Você não define na verdade, nada? Não. Tá. O que define a proteção do tombamento? Na verdade, um reconhecimento de que aquele bem tem um valor histórico e cultural para uma comunidade. Tá. Né? Então, esse reconhecimento, ele é feito por meio de um processo administrativo que vai redundar num tombamento. O tombamento nada mais é do que uma lei que confere proteção àquele bem. Isso vem na esfera federal ou local? Como é que é? Tem em todas as esferas. Tá. Né? Tem a lei federal, tem lei pode estadual, vir de cima, por exemplo. Municipal, sim. Pode ser um tombamento pela União, pode ser um tombamento pelo Estado ou um tombamento municipal. O mais comum é o tombamento municipal, né? Entendi, a própria cidade escolhe o que é importante e tal. Mas como é que funciona esse processo? Porque às vezes esse imóvel, como eu falei, realmente é curiosidade muito que eu não conheço. Esse imóvel é meu particular. Aí a União, a cidade vem e diz, não, agora é um patrimônio histórico. Tá, mas daí, como é que fica isso? O terreno era meu, ou era meu, não vai mais ser meu, eu sou ressarcido? Pode continuar, existem bens particulares que não são bens públicos e que são objetos de tombamento. Tá. Então ele não é que ele não possa ser utilizado, mas ele tem restrições de uso. Ele deve ser cuidado, ele deve ser restaurado, ele deve ser bem cuidado, mas nada impede o aproveitamento. Mantido do jeito que é, às vezes. A gente vê muitas edificações de patrimônio histórico sendo utilizadas para bancos, né? Entendi. Enfim, para não tem problema. Restaurantes, não tem problema, né?
pode ser explorado o bem, só que a proteção do tombamento, ela define que o bem, sempre que houver uma intervenção, essa intervenção ela deve passar por requisitos mínimos. Ela tem que preservar a originalidade do bem. A gente acaba vendo isso muito nas cidades históricas, nos centros antigos das cidades, né? Você tem muito isso, né? Sim. Aqui em Criciúma tem muito prédio tombado? Não conheço. Tem muita coisa, assim? Não são muitos. Não são muitos que tem. Inclusive, nessa recente atuação, nesse termo de ajustamento de conduta que nós firmamos com o município de Criciúma, foi previsto o tombamento de seis bens que são considerados patrimônio histórico. Tá. E foram decididos por Criciúma, isso? Ou não? Em conjunto. Porque aí, nesse caso, o que aconteceu, né? Nós recebemos uma denúncia da comunidade que estaria sendo feita a reforma da praça. Tá. Aqui posso entrar no caso aqui? Claro, por favor. Vamos lá. Então, havia sido feita a reforma da praça, a Praça Belle Colle, que fica ali no entorno do Museu Augusto Casagrande, e ali não teria sido observado o procedimento necessário para a restauração, né, para a intervenção nesse bem que era tombado. Tá. Então, tanto o museu quanto a praça no seu entorno eram tombados. É uma denúncia que gera isso aí. Tá. Foi feita uma denúncia. Então, nós pedimos informações, enfim, instauramos o nosso procedimento e instruímos o procedimento, pedindo informações para o município, para a Fundação Catarinense de Cultura, enfim, a gente vai reunindo as informações, né? E aí, então, o que se constatou? Que, de fato, a praça já havia sido reformada, esse projeto ele tem características contemporâneas, né? Não respeita as características originais da praça, e fora essa questão, o projeto ele não passou pelos órgãos responsáveis, né? Não passou por aprovação da Fundação Catarinense de Cultura, né? Do órgão responsável, uma comissão específica a esse respeito. Então, nós identificamos que houve uma lesão, né? Porque se a lei prevê que todo bem tombado, ele tem um procedimento especial, né? E nesse caso não houve, nós identificamos ali uma lesão ao patrimônio histórico. Tá, mas o bem era tombado? Era tombado. A praça era tombada. Era tombada. Sim, o museu e a praça no seu entorno. Entendi. Né? E o que acontece daí? Então, nós identificamos uma lesão ao patrimônio histórico. Então, a partir daí, o Ministério Público vai agir para buscar reparar essa lesão. E aí nós tínhamos alguns caminhos, poderíamos entrar com uma ação civil pública, buscando que a praça retornasse ao seu estado anterior, o que na prática não era viável, né? Restaurar restaurar o que já foi destruído e não teria como, né? Entendi. Então nós identificamos a irreversibilidade desse dano. E poderíamos entrar com uma ação civil pública, então, para buscar uma reparação, talvez uma reparação pecuniária, né? Para que o município arcasse com um valor de indenização por esse dano. E aí esse valor iria para o Fundo de Reconstrução de Bens Lesados, né? Que é um fundo que é um fundo estadual. Quer dizer, também você resolve o problema, não resolve, né? Exatamente. Você não resolve o problema. Então, o que nós identificamos? Que o melhor caminho seria buscar uma medida compensatória em favor do mesmo bem jurídico tutelado, né? Uma medida compensatória que viesse a trazer um benefício para o mesmo bem que foi atingido, que é o patrimônio histórico. E aí, então, foram feitas várias reuniões com o município e reunidas informações com a própria Fundação de Criciúma, né? Fundação Cultural de Criciúma. E chegamos nesse termo de ajustamento de conduta, que foi um acordo. É um acordo inteligente, você senta, vai conversar, quer dizer, não é um procedimento legal de prender pessoas, não é isso, não é assim que funciona, imagino, né? Sim, esse é o nosso foco, na verdade. Dos procedimentos, a gente busca sempre resolver na esfera extrajudicial, sem ter que entrar com um processo judicial. Sim. O nosso objetivo sempre é resolver a questão, né, da melhor forma possível. Menos dor, né? Tudo, menos dor, menos energia, né? Menos desgaste, é tudo, né? Sim, com certeza. É muito mais fácil para vocês e para a própria cidade, por exemplo, fazer isso. Sim. Mas a cidade aceita isso bem? Né? Quando chega, como é que é, assim, primeiro impacto, porque, poxa, né? Primeiro impacto, você está falando que o Ministério Público, há um processo, né? Não é uma brincadeira isso. Sim, justamente. Mas não é algo assim, o termo de ajustamento de conduta, ele é um acordo extrajudicial, em que são firmadas obrigações, e se essas obrigações não forem cumpridas, nós podemos ingressar com uma ação judicial para exigir que essas obrigações sejam cumpridas. Entendi, aí você começa... Então, assim,
não é todo gestor público que realmente tem interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta. Entendi. Então, muitas vezes há uma dificuldade. Em contrapartida, alguns encaram com bons olhos. Porque, enfim, é uma solução mais rápida e não deixa de ser consensual, né? Então, dessa forma, se pode atingir, chegar a um denominador comum, né? Um acordo. Quando você fala isso para mim, né? Me vem muito na mente o seguinte: o prefeito, ele não é o dono da cidade. A cidade não é dele, né? Ele está num cargo passageiro e provisório. Quer dizer, ele tem que pensar na cidade, não é na gestão dele, né? Sim. É tão mais fácil pensar assim para você resolver as coisas, eu acho que é tão mais tranquilo. E outra, eu não imagino que há intransigência também nessas negociações. Imagino que elas sejam feitas de uma forma clara e objetiva, né? Sim, com certeza. Nesse caso foram feitas 6 ou 7 reuniões, não me recordo agora. Tá, entendi. E, enfim, foi realmente um acordo firmado a 4 mãos. Inclusive os bens, os patrimônios que foram delimitados ali como objeto da obrigação de tombamento, eles foram levantados pela própria fundação, né? Que fez uma análise do que ainda não estava tombado e que era importante, enfim, trouxe essas questões. Então nós fomos construindo, né? A pedido do Ministério Público, lógico, essas informações foram levantadas e nós fomos construindo, discutindo prazos, enfim, de forma que fique bom para todo mundo, digamos assim. Agora, quando não fica bom, quando esse termo de ajustamento de conduta não acontece, aí começa a caracterizar crime, é isso? Você fala? Você vai evoluir esse processo ou não? Depende da situação, né? Tá. Nesse caso ali não, mas ele iria evoluir para uma ação civil pública. Tá. Né? E aí você pode ter desdobramentos. Isso, aí vai chegar, essa ação civil pública vai ser instruída e vai chegar uma sentença, o juiz que vai determinar o que vai ser feito. E daí determinou, tá bom. Exatamente, tem as instâncias superiores, né? Pode recorrer, mas a decisão judicial, ela deve ser cumprida. Depois tem meios para fazer cumprir essa decisão judicial. Só que dessa forma, com um acordo, nós encurtamos o caminho, né? Nós decidimos o que vai ser feito e depois é só cumprir, né? Você é sempre bem recebido ou não? Não vou te dizer que sou sempre bem recebida, porque não é bem assim, né? Não é bem assim, eu tenho certeza que você não é sempre bem recebida, né? Por mais que você queira conversar e tentar fazer as coisas de uma forma mais tranquila, não é sempre assim, imagino. Mas em geral a gente tem uma boa interlocução com a administração, enfim, a gente conversa bastante, né? Porque a gente não tem que pensar que estamos em polos opostos. Nós estamos juntos ali, vamos resolver as questões, né? O objetivo principal pro infrator é resolver o problema dele, pro Ministério Público é resolver o problema do meio ambiente. Então vamos juntar uma coisa com a outra para resolver. A frase tudo dá, ela não existe, não é bem assim, nem tudo dá. Não. Não é negociando ou conversando, ajustando que tudo dá, né? Tem coisa que realmente não pode ser feita. Sim, o que é contrário à lei não pode aceitar de jeito nenhum. Não tem como aceitar. Não tem, vamos supor que houve um dano numa área de 100 metros quadrados, mas para fins de acordo eu vou aceitar a reparação de 50 metros quadrados? Não, se eu fizer isso eu tô sendo contrária à lei, né? Não posso fazer isso. Mas existem muitas ações compensatórias, imagino. Sim. Possam que não são naquela área, às vezes você pode compensar com outras coisas. Mas é exceção. Exceção? É exceção. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela aqui comigo, que nem sempre é recebida com carinho, promotora de justiça do Ministério Público, a Diana Quiriguini. Eu vou acertar até o final, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Se eu contar mais uma história pra ela, acho que quem vai ser presa aqui sou eu, vai. Voltamos aqui no Manos Radio Show, 984410010, manda o WhatsApp pro Mano e manda pergunta pra promotora. Você não tem coragem, né? Manda pergunta, você vai ver. Vamos fazer cagada ainda. Ela tá aqui comigo, promotora de justiça do Ministério Público, a Diana Quiriguini. Ô Diana, por que você decide ser promotora? Eu gosto de saber também, porque veio, como é que é? Surgiu na vida, não, quero ser promotora de justiça.
Então, eu decidi fazer direito desde muito cedo, assim, não fui uma adolescente que passou por dificuldade na escolha. Já sabia que eu queria direito. E aí, logo ali no início da faculdade, quando eu entendi um pouco mais o que fazia o Ministério Público, já me interessei, assim, achei bem bacana o trabalho, sabe? E aí, na terceira fase da faculdade, quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer estágio voluntário no Ministério Público. Me interessei por conhecer mais. Então, aí apaixonou, daí... Aí apaixonei, desde os 18 anos estou lá e fui, fiz concurso para servidora, já fui técnica do Ministério Público, já fui analista do Ministério Público, já fui assessora jurídica. Mas para promotor tem concurso também? Tem concurso. Tem concurso, não deve ser simples também. Não deve ser. Bem difícil. Deve ser bem tranquilo, né? É uma preparação bem intensiva, assim. Mas você não escolhe para onde você vai. Não. Tem aquela história também de você passa no concurso e... Escolhe a vaga que tiver, né? Dentre as vagas faz a escolha. Entre as vagas que existem, você faz a escolha. É por ordem, tem toda uma questão ali, né? Então, vai, inevitavelmente, vai para o interior, né? É uma comarca pequena. Você já começou aqui ou não? Então, eu comecei como substituta, porque a gente inicia a carreira como substituta, né? Então, eu comecei como substituta em Chapecó. E nesse tempo eu fiquei essencialmente numa promotoria em Xaxim, porque Chapecó é a circunscrição. Então, eu fiquei numa promotoria em Xaxim, tinha uma promotoria em licença maternidade, e ali eu fiquei basicamente todo o meu período de substituição. Locais diferentes, problemas diferentes, imagina. Sim. O que mais tinha em Chapecó diferente de Criciúma? Então, em Xaxim, enfim, eu cheguei... Xaxim é grande ou pequeno? Não tenho noção. Xaxim não vou saber te dizer exatamente, mas é uma comarca, acredito que uns 30 mil habitantes. Não sei se chega a isso, sabe? O tamanho da cidade, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui o tamanho da cidade. Ver, que também já faz 12 anos que eu tava lá. 27 mil habitantes. Então não chutei deve ser uns 35 mil no censo de hoje, com certeza. Isso, por aí. Então, com 2 promotorias e eu comecei em Xaxim logo quando já estava correndo uma operação do GAECO. Então, eu entrei de cabeça, assim, numa operação do GAECO. E foi um início bem... Turbulento, exatamente. Já entrou numa... questão de fraude em concurso público. Loucura, então. Loucura. Balaio já. Teve a prisão da primeira-dama do município na época. Sério, uma loucura, então. Você entrou bem. Não, mas para vocês é teste de fogo já, não é? Exatamente, Aí ali foi realmente um aprendizado muito grande. Foram 6 meses de muito aprendizado. Você tem coisa pequena e coisa muito grande também. Acontece de tudo, né? De tudo, claro. Alguns outros problemas que você lembra, assim, esse aí já foi legal, já começou bem. Em Xaxim, o maior problema, né, realmente era esse, e tinha muita demanda reprimida, né? Tinha sido recém-instalada uma segunda promotoria, então tinha muito trabalho atrasado. Processo antigo? Processo antigo, a época ainda era processo físico, hoje nós trabalhamos com tudo processo eletrônico. E aí eu lembro que eu cheguei na promotoria, fui fazer aquele reconhecimento e abri um armário assim, cheio de processo de cima a baixo, e perguntei para a assessoria: isso aqui, o que é? Isso aí é alegações finais, doutora. Tá esperando para fazer alegações finais, que é algo que é uma peça que dá mais trabalho, tem que, enfim, ouvir todos os depoimentos, enfim, né, tem que estudar bem o processo para poder se manifestar ali pela condenação ou pela absolvição, né, no processo criminal. E, enfim, o maior desafio ali foi realmente a demanda reprimida. Quando chegou em Criciúma, a primeira coisa, qual foi? Você lembra? Primeiro problema? Não, em Criciúma, na verdade, eu entrei na promotoria do júri, né? Outra coisa. É uma outra realidade completamente diferente. Completamente diferente. Então, um júri é sempre muito desafiador, né? É muito tenso, na verdade. Então, eu digo que tem, para mim, né? Tem a tensão pré-júri e pós-júri. Mas como é que funciona tudo isso, essa construção da promotoria do júri? Então, é uma promotoria que tem atribuição criminal, e dentre a atribuição criminal tem a questão dos crimes dolosos contra a vida. E aí os crimes dolosos contra a vida, eles vão a júri popular, né? Então, é instruído todo o processo, mas o julgamento, ele é feito numa sessão do tribunal do júri. Né? Então, o promotor estuda todo o processo e apresenta as provas para os jurados, que vão decidir que não é o teatro que a gente vê nos filmes, né? Não é aquilo, diferente. Né? Não é aquilo lá. É diferente, mas enfim, também tem toda uma exposição ali, enfim,
é diferente, digamos assim. É tenso, né? Acho que nunca é simples, né? Um processo como esse, né? Não, porque a gente está lidando com um bem muito caro, que é a vida, né? Agora, me diz uma coisa, que eu tenho certeza que vocês não aprendem isso, ninguém aprende isso na faculdade. Como é que você faz profissionalmente? Porque todo ser humano carrega consigo preconceitos. Todos nós carregamos nossos preconceitos. E muitas vezes eles são subliminares, eles estão guardadinhos, né, no nosso subconsciente, eles se manifestam antes da gente conscientemente decidir que eles se manifestem. E você, como promotora, não pode tê-los. Não. Né? Você tem que ser sempre fria e calculista. E não é pejorativo, realmente. Você tem que analisar, né? Nós esperamos que você analise assim. Né? Como é que faz isso? Como é que você aprende isso? Que não é na faculdade que se aprende isso. A experiência nos agrega muito, né? Mas eu vejo assim que quando a gente tem uma boa preparação técnica, a gente consegue se desvencilhar de preconceitos mesmo, sabe? Enfim, o segredo para mim é analisar tecnicamente aquela situação e encontrar o caminho técnico. Já fez pré-julgamentos, Diana, e errou? Sabe assim, porque é inerente nosso. Por mais que você tenha ali muita coisa técnica, e não estou falando que você finalizou isso, mas de fazer durante um processo, um pré-julgamento, dizer, pô, peraí, achei que iria para este lado, né? E é um lado completamente diferente. Já tiveram situações assim, mas aí é por isso que existe o processo, na verdade. Tá, entendi. A gente vai fazer uma denúncia, né? E ali vai surgir, aí vai haver uma instrução, vamos ouvir pessoas e nada impede que o promotor, caso não se convença de que aquilo realmente aconteceu ou que a pessoa que está respondendo ao processo não praticou de fato aquela ação, que ele peça a absolvição. Nós não temos compromisso com a condenação. Nós podemos pedir a absolvição. Entendi. Então, o promotor, ele... Você pode dizer, realmente, entendemos que não foi por aqui, realmente. Sim. Em mais de uma situação, muitas situações eu já pedi a absolvição de um réu. Qual o caso mais difícil da sua vida? Você lembra dele? O que mais desafiou? Sim. Você pode contar ele ou não? Assim, detalhes não, mas a situação, eu já atuei na área da infância e juventude. E essa é uma área extremamente desafiadora. Poxa. E um dos casos mais difíceis da minha vida foi uma situação em que havia suspeita de abuso e a criança foi afastada da família por essa razão, mas as provas elas eram fracas, a gente não sabia se realmente isso tinha acontecido ou não. Essa dúvida é muito difícil, porque se a gente mantém com a família e a criança de fato foi abusada, né? É uma violação à criança. Se a gente retira da família e aquele abuso não aconteceu, é uma violação à família e à própria criança do direito à convivência familiar. Então é uma situação, eu lembro de ter sido uma situação muito, muito delicada. Você tem que tomar uma decisão. Quer dizer, se você permite que ela fique com a família e ela continue sendo abusada, você... Não é que você é cúmplice disso, mas você vai carregar uma culpa também. Sim. Pela sua decisão. Sim, com certeza. Justamente essa é a dificuldade. Que daí essa é a humanidade que impera, né? Aí o coração, aí não tem técnica que resolva, né? Que resolva isso, né? Não tem. E da mesma forma que o pré-julgamento existe, você tem sentimentos, né? Como mãe, como filha, você carrega isso. E muitas vezes, alguns casos, desafiam a própria humanidade. Isso também você não aprende na faculdade. Não. Guardar esses sentimentos e dizer o seguinte, agora eu não posso me revoltar. Porque a gente se revolta. Sim. Né? Algumas coisas nos machucam, né? Pô, converso com tantos policiais que atuam em operações delicadas, né? Contra crianças e tal, e eles falam assim, mano, eu não chorei na hora, que eu não podia chorar, né? Mas eu me escondi e fui chorar depois. Né? Você não tem como desligar o fator humano. Como é que funciona isso em você? Então, na atuação na esfera ambiental, ela é um pouco mais tranquila. Não dói tanto, acho. Não dói tanto, exato. Mas na defesa dos direitos da criança e do adolescente, essa é uma questão bem delicada. A revolta... A gente costuma dizer que às vezes tem prazo de validade para atuar na área da infância. Tem mesmo? Porque
é uma forma de falar, na verdade, que a gente acaba se esgotando emocionalmente, né? São situações muito pesadas, sobretudo as promotoras, depois de serem mães, a situação fica ainda mais delicada, né? Porque sempre que acontece algo com uma criança, é impossível nos colocar no lugar, né? Enfim, em projetar aquilo para nossa realidade, né? Então, Esse é o karma da tua profissão? Você acha que esse é o peso que você tem que carregar por ela? Eu não diria que seria um peso, porque as áreas de atuação, elas são tão diferentes que durante a carreira a gente acaba optando por aquilo que tem mais afinidade, né? Tá, entendi. Então, eu vejo que às vezes é uma necessidade atuar numa área que talvez não tenha tanta afinidade ou que tenha um peso muito grande. Eu atuei 7 ou 8 anos na área da infância e juventude, né? E eu gostava muito, mas hoje já preferia não atuar nessa área porque justamente acho que houve um esgotamento ali, sabe? Entendi. Mas, assim, se for necessário, atuo também. Não é algo assim que me impeça ou que eu vá sofrer por atuar, mas você pode ser... eu prefiro atuar em outra área. Mas você pode ser alocada em outros locais? Como é que funciona isso, Diana? Vem uma determinação, precisamos de você aqui, como é que é isso? Então, na verdade, a nossa carreira ela é estruturada por comarcas, né? Tá. Por níveis e por comarcas. Então, por exemplo, eu iniciei em Uruçanga, que era uma da entrância inicial, né? E aí depois, em Uruçanga mesmo, Uruçanga foi elevada, então eu passei para o 2º nível da carreira e depois vim para Criciúma, que é o 3º nível da carreira, né? Em cada comarca existe mais de uma promotoria, exceto as iniciais, que algumas têm uma promotoria só e aí pega todas as áreas. Tudo, tá. Mas conforme a gente vai subindo os níveis da carreira, a gente tem a possibilidade de uma escolha onde tiver vaga, sempre por vaga. Então, vagou uma promotoria, por ordem de antiguidade, os promotores podem escolher aquela promotoria. Entendi, na verdade você é promotor, você pode estar alocado em diferentes promotorias, é isso? Isso. Durante a vida você pode trabalhar em várias diferentes. Até para ir subindo na carreira, é necessário que a gente vá mudando de promotoria. Tá, mas se você escolher ficar na mesma a vida toda, você poderia, teoricamente? Sim. Mas não é o procurador-geral, ele é o chefe administrativo do Ministério Público, mas ele não vai definir onde cada promotor vai trabalhar. Isso é um direito assegurado pela Constituição do promotor de justiça. Entendi. E de que ele só vai ser removido ou promovido, enfim, né? Só se ele tiver interesse nisso. Ele não pode ser removido contra a vontade. Isso nos dá até liberdade de atuação, né? Tá, e no caso ambiental, qual é o maior problema que você enfrentou? Que você lembra? Dá pra falar também ou não? O ambiental um pouco mais delicado, porque assim, como foi aqui na comarca, a gente não tem. Não vou perguntar de novo. Não seria conveniente eu tratar assim. Mas em geral os maiores problemas ambientais são questão de poluição, né? E a ocupação de áreas de preservação permanente. Isso aí é um problema bem delicado. Essa ocupação geralmente vem por empresa privada? Só para ou é de tudo das que é mais tipo? Diversas formas, seja por uma família pouco abastada que acaba invadindo uma área e ocupando uma área de preservação permanente, enfim, das mais diversas situações. Você falou de Florianópolis, a gente viu o caso de Florianópolis lá agora, depois de 30 anos, né? Eu morei lá em Biguaçu 7 anos, então a gente meio que, aí você viu lá, casas destruídas e processos antiguíssimos, né? Sim. Poxa, eu me lembro aqui na época do Rincão, meu pai era secretário de obras há muito tempo também. E tinha um monte de construção irregular em cima de duna. E na época, Içara pertencia a Criciúma e o pai mandou assim, derruba tudo isso aí. Né? Era uma poluição, uma loucura. Aí aquilo tinha vadiagem, tinha vagabundos. Bom, aí veio o conjunto da obra, né, Diana? Sim. No Rincão, no inverno. E o pai foi odiado por aquilo. Filho, olha, ali eu ganhei muitos inimigos quando eu tomei essa decisão. Imagina, tinha construção antiga, tinha empresário ali que estava há algum tempo, foram tomando conta, né? Você vai tomando conta e vai um puxadinho, você vai aumentando, quando você vê, o puxadinho já virou um grande empreendimento, né? E o dano ambiental, ele é imprescritível. Então, um dano, mesmo que uma construção tenha sido feita há 30 anos, quando ela foi feita, ela não respeitava a lei,
ela pode-se entrar com uma ação e objetivando destruir aquele imóvel, né? A remoção daquele imóvel, se ele não foi construído regular na época que foi construído. E então, e cumpra-se, né? 30, 40, 50 anos, quanto... Não interessa, pode vir essa decisão. Não a responsabilidade criminal, né? A responsabilidade pela reparação do dano. A criminal é outra coisa. É outra coisa, daí tem a prescrição. Tá, me diz uma coisa, eu tenho aqui uma lista aqui de novos locais que o MP quer tombar. Ele quer tombar? Vai tombar? Como é que é? Porque tem um monte de coisa aqui, por exemplo, tem a Capelinha Nossa Senhora da Aparecida, tem o Mosaico Operário Industrial da SATIC. Esse é famoso, né? Na verdade, o que aconteceu? Naquele caso ali da praça, que foi feita a reforma sem observar os trâmites necessários, nós ajustamos esse termo de ajustamento de conduta com o município, por meio do qual foram previstas medidas compensatórias pelo dano à praça. As medidas compensatórias foram a restauração do museu, né? Então ele vai ser restaurado, tem pintura, a questão do telhado, assoalho, a pintura danificada, alguns móveis, enfim, então vai haver a restauração daquele bem e também o tombamento de outros bens com valor histórico e cultural que não eram tombados. Então tem esses 6 patrimônios que vão ser objeto de tombamento como medida compensatória pela reforma da praça. Esses daqui já estão definidos, o que eu tenho na lista aqui? Isso aí é um acordo, celebrado com o Ministério Público, já estão definidos, são esses aí. Tem aqui a Capelinha da Nossa Senhora Aparecida, na Vila Anzolim, no bairro Sangão, o Mosaico Operário Industrial da SATIC, isso é bem famoso, a mina de visitação Otávio Fontana, a passarela da antiga estação ferroviária, a casa do agente ferroviário, poxa, e o monumento das etnias. Legal, esse é um processo que já está acontecendo. O município tem prazo para cumprir, né? Entendi. Então, é prazo longo ou é curto também isso? 3 meses, salvo engano, 3 meses para iniciar o processo e 9 meses para concluir o processo de tombamento. Entendi. É que o tombamento ele não é uma restauração, né? O tombamento é uma proteção legal. Vai ser feito um procedimento, né? A Fundação Cultural de Criciúma elabora um processo, faz uma pesquisa ali, fundamenta o valor histórico desse bem e encaminha para o prefeito, que por meio de um decreto municipal vai tombar aquele bem. Ele não precisa arrumar ele vai ser tombado como ele está. Ele vai ser tombado, eles vão ser tombados como estão. Acontece que caso haja, por exemplo, a casa do agente ferroviário, hoje em dia, se alguém quiser colocar abaixo, né, não tem essa proteção legal. Não é que pode, porque embora não tenha a proteção legal do tombamento, ele já é reconhecido. A gente poderia tomar providências em razão do valor histórico que ele tem, embora ele não seja tombado. Mas o tombamento ele confere uma proteção especial. E quer dizer que caso haja necessidade de fazer uma pintura ou de trocar o assoalho, ele vai ter que passar por um projeto específico, respeitando as características originais, justamente para preservar. Para realmente não poder mexer, né? Exatamente. Então, o tombamento ele vai conferir uma proteção, a proteção que era conferida à praça. Entendi. Né? Talvez aqui a praça, se não fosse bem tombado, ela teria sido reformada e ninguém iria nem notar. Ou talvez iria notar, mas a proteção seria muito mais difícil, porque não está reconhecida por lei. Né? Mas, Diana, a população ela entende o valor disso, no geral? Quando a gente fala em tombamento, quando a gente fala em história, no geral, você nota que as pessoas entendem esse valor? Ou é algo muito distante da comunidade em si? Porque às vezes o bem, ele tem valor para uma comunidade muito específica, né? Para alguém que viveu aquele momento ali. Eu penso que tem um grupo mais interessado que realmente vê o valor histórico, né? A comunidade em geral, embora participe da comunidade, muitas vezes não identifica aquilo como um bem de valor, embora pertença a ela, né? Seja direito dessa pessoa, mesmo que ela não queira proteger, mas é direito dela, a proteção independe da vontade dela, né? Então, mas assim, tanto a consciência relativa ao meio ambiente artificial quanto ao meio ambiente natural, eu vejo que é uma questão de cultura. As novas gerações são muito mais interessadas em relação a isso. As crianças são muito mais preocupadas com o meio ambiente. Bem mais, do que a nossa geração em si, né? Esses dias eu fui dar uma palestra numa escola
E fiquei surpresa, assim, com a consciência ambiental das crianças. Eu fiz perguntas e elas sabiam muita coisa, sabe? Sabiam como que elas poderiam agir, quais as ações que elas podiam adotar em casa para buscar preservar o meio ambiente. Enfim, não é um assunto desconhecido. É uma questão de geração, de educação, né? Quando a gente fala de industrialização, o meio ambiente foi esquecido. Na verdade, ninguém nunca se preocupou com ele, né? Na grande evolução da história, né? Começou a se preocupar depois por obrigação, né? Não foi por consciência, ninguém... O direito ambiental é o direito do futuro, né? Porque se a gente não se preocupar com o meio ambiente, ninguém vai estar aqui nem para discutir os outros direitos. Como é que você avalia Criciúma nesse sentido? O Criciúma se preocupa com o meio ambiente ou não? Uma grande... Se você fosse colocar um empresário em si, assim, ele já está mudando ou ainda precisa mudar mais? A gente encontra várias situações, né? Eu diria que tende a evoluir, mas a preocupação ela ainda é muito incipiente, sabe? Porque as pessoas não se conscientizaram ainda da importância do meio ambiente, né? Que já tá, na verdade, o aquecimento global já está aí. Né? As consequências já estão sendo sentidas. Né? Os eventos extremos cada vez mais e olha que aqui a gente não sofre tanto ainda com isso tudo, né? A gente nem acreditou que ia ter um furacão na época, que se lembra. Então aqui você está quanto tempo aqui? 8 anos, você falou? Não, em Criciúma, 3 anos. 3 anos em Criciúma. Eu fiquei 9 anos em Uruçanga. Tá. Mais tranquilo lá também, né? Bebendo um bom vinho lá em Uruçanga, depois vim pra Criciúma. Aqui mais trabalho? Acho que é, né? É diferente. É diferente, porque lá, embora seja uma comarca menor, também tem mais atribuições. Mas eu diria que aqui tem mais trabalho. Tem mais trabalho. Diana, não dá tempo para mais nada, só para agradecer. Prazer lhe receber. Obrigado pelos esclarecimentos. Confesso para você que é um mundo que acho que não é só... a dúvida não é só minha, tá? Acho que as pessoas têm muita dificuldade em entender realmente como o Ministério Público trabalha, sabe? Assim, acho que é muito distante da gente, né? Do consumidor normal. A gente acaba sabendo da atuação quando acontece uma operação e você não sabe muito bem o que acontece, sabe? Sim. A gente sabe o que acontece, que o Ministério Público vai trabalhar, mas você não sabe o começo, o meio e fim, onde se atua nisso tudo. Obrigado pela presença. Imagina, eu agradeço. Obrigado, Diana. Quiriguini, promotora aqui comigo no Manos Radio Show. Obrigado, Diana. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos. Não esqueça de uma coisa, cuida do meio ambiente, senão o Ministério Público vai te pegar. A música